As intolerâncias alimentares estão presentes em grande parte da população e são frequentemente confundidas com alergias alimentares. Bom, para falar sobre o assunto, eu recebo agora a nutricionista Paula Castilho. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Vamos lá, então. Qual que é a diferença aí entre a intolerância alimentar, que a gente escuta muito falar, e a alergia alimentar? A alergia alimentar está relacionada com o nosso sistema imunológico. Então, são as nossas imunoglobulinas que não reconhecem algumas substâncias e acabam desencadeando o processo alérgico. Já a intolerância alimentar, ela está relacionada com a falta ou a inabilidade do nosso organismo em digerir alguns tipos de alimentos, principalmente os açúcares. Nos dois casos, ela é adquirida ou tem algum fator genético? A intolerância alimentar pode ter um fator genético pela produção, a falta da produção da enzima digestiva. Já a alergia, ela está muito relacionada com o aleitamento materno. Então, a falta do aleitamento materno ou até mesmo a redução do tempo do aleitamento materno reduz o sistema imunológico da criança, do bebê, que vai desencadear a alergia pelo resto da vida. Agora, o que é mais comum, Paula? Hoje em dia, a gente escuta muito falar em intolerância alimentar. Há alguns anos a gente não escutava com tanta frequência, né? Hoje mais. Mas qual que é mais comum aí? A intolerância alimentar ou a alergia? Então, os dois estão numa balança de meio termo, né? Porque hoje, infelizmente, as mães não amamentam mais os filhos como amamentavam antes. Então, muitas têm a ausência do aleitamento materno, que garante toda a parte do sistema imunológico do bebê. Então, quanto mais as mães fazem esse desmame precoce, pode prejudicar e acaba surgindo a alergia, o que tem acontecido com muita frequência, por conta das mães no mercado de trabalho, né? Sim. Já a intolerância é por conta do excesso de produtos industrializados, né? Que pode, o excesso de corantes, estabilizantes, eles acabam desencadeando essa intolerância, né? A falta da produção dessas proteínas, alterando, né, o funcionamento do nosso intestino e também o envelhecimento. As pessoas vão envelhecendo e elas acabam tendo a falta da produtividade dessas enzimas digestivas. E hoje a gente faz mais exames também, então a gente consegue saber melhor detectar o que está acontecendo com o nosso organismo. Quer dizer, num caso aí o ritmo de vida, no caso da amamentação, no outro a industrialização, aí muitos alimentos industrializados que acabam contribuindo também com essa questão, né? Exatamente. Os alimentos, qual que a gente pode dizer aí que são os mais frequentes, tanto no caso da intolerância alimentar e no caso das alergias? A alergia, vamos para fazer um resumo, né? A alergia alimentar, ela está muito relacionada às proteínas. Então, o nosso organismo não reconhece aquela proteína e acaba tendo uma alergia, um processo alérgico desencadeando em cima dessa substância. Então, as principais proteínas hoje, a gente tem na alergia alimentar os peixes, né? Os frutos do mar, o camarão, por conta de metais pesados, o ovo e os amendoins. O amendoim, ele é muito comum nas crianças pela introdução muito precoce também. Tem criancinha de 1 ano que já está comendo amendoim junto com os pais, isso não é bom, né? Por mais que ela já come de tudo, já está fazendo toda a parte da alimentação social, existem alguns alimentos que a gente precisa retardar justamente para não desencadear um processo de alergia alimentar. Já a intolerância, você não consegue ter, o seu organismo não produz, né, essa enzima que digere esse alimento. Então, você tem muita intolerância hoje por conta da lactose, do glúten, né? A intolerância está bem relacionada com a digestão dos açúcares. Então, você tem a falta da enzima que digere esse açúcar e acaba tendo muitos desconfortos. Todo mundo conhece o modismo, né? Estou com distensão abdominal, pode ser o glúten e a lactose. Não, pode ser um açúcar de uma melancia, de uma maçã, de um brócolis, dos alimentos que fermentam mais, você pode ter essa sensibilidade. Ok. E nesses dois casos, quais que são os sintomas, né? Quais as consequências aí tanto da intolerância quanto da alergia? A intolerância ela é muito focada na parte do intestino. Então, você vai ter uma distensão abdominal, você tem bastante gases, tem até mesmo sintomas de diarreia, né? Já a alergia ela é mais generalizada. Você tem esses distúrbios gastrointestinais, só que você também pode ter coceira, né, manchas vermelhas pela pele. E o que é o mais grave é a reação anafilática. Então, é onde você tem o fechamento da glote, a queda de pressão, que pode causar o choque anafilático.
Por isso que eu conheço pessoas que têm aí alergia a frutos do mar, ao peixe e não podem nem... Fala num camarão, já tem coceira, né? Porque realmente pode ser muito grave, né? Pode casos, sim. Né? Tem pessoas que só de inalar aquela substância tem um processo de reação alérgica, de tocar, então tem que tomar bastante cuidado. Uhum. Agora, como saber qual alimento causa, como que a pessoa descobre normalmente com esses sintomas? Ou existe algum exame, enfim? A principal, que os médicos perguntam bastante, é a parte na qual o paciente observa. Então, existem exames sim, você consegue fazer o exame pela pele, né, que é uma fitinha que eles colocam na sua pele, você tem ali o contato e a dedução do que você tem alergia, ou se não, o exame de sangue, pela própria hemoglobina, né, o nosso sistema imunológico. Na intolerância alimentar, a gente faz o teste de intolerância, que é um líquido que você consome de lactose, enfim, ou até mesmo a ingestão que causa esse processo alérgico, em exame de sangue ele detecta. Mas a melhor forma de medir essa reação é através da observação do próprio paciente. Uhum. E acabou mudando, principalmente no caso das crianças, mudando muito a rotina, né? Na escola, os pais devem ter uma orientação diferente nessa relação com a escola, com professores, diretores, né? Porque a criança fica ali na escola, acaba comendo também. Como que funciona essa parte aí? Tem que ter alguns cuidados a mais, né? Tem que ter muito cuidado. Então, naquela própria ficha, né, onde os pais preenchem se a criança tem algum problema de saúde no começo do ano, é importante colocar que ela tem alergia ou intolerância e o laudo médico. Por quê? Existem diversos tipos de alergia e diversos tipos de intolerância e os graus também. Então, tem criança que é mais sensível, tem criança que é mais alérgica, menos alérgica. Ele precisa colocar o grau de sensibilidade. Então, a criança ela é alérgica quando ela vai consumir determinado alimento. A criança tem alergia só de inalar ou tocar o alimento. Então, tudo isso tem que ser colocado. Por quê? Na escola, a criança passa a maior parte do tempo, ela tem contato com diversas crianças. Então, um pediatra ele vai muito por eliminação. Como a criança muitas vezes não consegue falar o que está sentindo, eles vão por eliminação das hipóteses que ela tem. Então, se você sabe que a criança tem alergia alimentar e a escola é contactada com relação a isso, você tem a própria preocupação do pediatra em eliminar esses sintomas. É muito mais fácil diagnosticar. Uhum. E acredito também mais difícil lidar no caso das crianças que têm aquele desejo de comer aquelas coisas e não entende muito bem o que acontece. Tem todo esse fator psicológico também, né? Com certeza. E aí entra essa questão desse tratamento, esse acompanhamento nutricional é muito importante, né? Desde cedo, né? É extremamente importante. Hoje em dia, a indústria tem produtos bons e produtos ruins, né? Então, a parte dos produtos bons é que a gente hoje tem diversos alimentos que não têm esses componentes, né? Então, a gente tem alimentos sem lactose, sem glúten ou sem edulcorantes que servem para essas crianças não se sentirem excluídas, porque é uma maneira de exclusão também. Elas ficam... tem criancinha, eu particularmente trabalho numa escola que tem criancinha que fica chateada, poxa, eles vão comer e eu não vou? Então, tem como você, na própria cozinha, fazer o mesmo tipo de alimento, só que de uma forma funcional diferente, né? Mas é muito importante as nutricionistas terem essa reintrodução, né, essa introdução nas escolas para modificar o cardápio. E o tratamento muitas pessoas têm intolerância à lactose, por exemplo, só que o leite, os derivados do leite, têm bastante cálcio. Poxa, como é que eu vou conseguir reintroduzir esse cálcio se essa pessoa não pode consumir, né? Então, você tem que ter uma reavaliação alimentar para conseguir substituir esses alimentos. Uhum. Não tem cura em nenhum desses casos. O que tem são esses tratamentos que são bastante eficientes, é isso? Tem, né? A gente, na intolerância alimentar, a gente consegue fazer com que o organismo, em alguns casos ela é reversível, em outros não. Mas no caso reversível, você consegue reintroduzir aos poucos a alimentação do paciente para que ele volte a produzir a enzima digestiva. Na alergia, não. Muitas crianças conseguem eliminar esse processo alérgico por conta da estrutura do intestino. Então, o intestino de uma criança, ela é formada 100% com 16 anos. Então, tem muita coisa para acontecer, né, até os 16 anos, só que tem que tomar cuidado. Não pode ficar insistindo naquele alimento, tem toda uma parte de reintrodução para que as vilosidades do nosso intestino cicatrizem e não causem mais esse processo. Na intolerância, a gente faz a reintrodução. Por isso que muitas vezes a gente pede para as pessoas, vou fazer dieta, vou tirar glúten e lactose porque falam que emagrece.
Só que tem a famosa lei do uso e desuso de Lamarck, né? Que se você não usa mais aquela enzima para digerir aquele alimento, o organismo não vai produzir. Então, você que não era intolerante, quis excluir o glúten e a lactose, pode virar intolerante porque você fez essa exclusão. Acaba criando um outro problema muito Exatamente. importante. Bom, queria agradecer muito a participação aqui da nutricionista Paula Castilho, conversando com a gente um pouquinho sobre as intolerâncias alimentares e também as alergias alimentares. Paula, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.